Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! E aqui estamos para mais um vídeo de explicação gramatical. Ich bin Stefanie, sou professora de alemão, bin Deutschlehrerin, e hoje vamos falar sobre as diferentes formas do verbo ir em alemão e vamos aprender como fazer perguntas com wohin, para onde, e como responder a elas. Bora lá? Comecemos então com o verbo ir. O verbo ir pode ter três traduções em alemão: gehen, fahren e fliegen. Gehen significa ir a pé, ou a gente usa gehen quando falamos no sentido de deslocamento geral. Por exemplo, quando não falamos de uma situação específica, mas de um hábito, como em Ich gehe in die Schule, eu vou à escola, ou também quando não há necessidade de especificar o meio de transporte, como em Ich gehe jetzt ins Theater. Agora eu vou ao teatro. Aqui, nesse segundo exemplo, a visita ao teatro é mais importante do que a maneira como eu chego lá. Fahren significa deslocar-se com algum veículo. Então, quando a gente anda de algum veículo, a gente usa fahren. Isso pode ser dirigindo ou como passageiro. Por exemplo, Eva fährt mit dem Bus. Eva vai de ônibus. Aqui, Eva provavelmente é passageira. Próximo exemplo, Eva fährt mit dem Fahrrad. Eva vai de bicicleta ou Eva anda de bicicleta. Aqui, Eva provavelmente está dirigindo a bicicleta. E a terceira forma é fliegen. Fliegen significa voar ou deslocar-se voando. Né? Então, dentro de um avião, um helicóptero, algum veículo que voa. E voar pode ser, então, com ou sem veículo. E a gente pode ali também ser passageiro ou dirigir o próprio avião. Se eu falo, por exemplo, der Vogel fliegt, o pássaro voa, então aqui uso o verbo fliegen como deslocamento geral, né? O pássaro não está usando nenhum veículo. Mas eu posso falar também du fliegst mit dem Flugzeug. Você vai de avião, ou traduzindo literalmente, você voa de avião. Ou ainda, du fliegst nach Canada. Você vai para Canadá ou você vai de avião para Canadá. Aqui, usando o verbo fliegen, fica implícito que você vai de avião. E agora vamos responder à pergunta wie fährst du? Como você vai? Ou de que maneira você vai? Aqui queremos saber que veículo vamos usar para nos deslocar. E para responder a esta pergunta, usamos a palavrinha mit, a preposição mit. Veja como ficam as respostas. Por exemplo, du fährst mit dem Bus. Você vai de ônibus. Otto fährt mit der U-Bahn. Otto vai de metrô. Ihr fahrt mit dem Auto. Vocês vão de carro. Agora percebam que o artigo definido muda depois de mit. Bus normalmente é der Bus, não é? Mas aqui ficou dem Bus. U-Bahn normalmente é die U-Bahn, mas aqui ficou der U-Bahn. E Auto normalmente é das Auto, mas aqui ficou dem Auto. Então, depois de mit, o artigo definido muda. Desta forma aqui. Quando o artigo normal é der, depois de mit vira dem. Quando o artigo normal é die, como em die U-Bahn, depois de mit vira
der. E quando o artigo normal é das, como das Auto, depois de mit vira dem. E agora vamos falar sobre a pergunta Wohin fährst du? Para onde você vai? Wohin significa para onde, e então aqui estamos perguntando pelo destino. Wohin fährst du é uma W-Frage, uma pergunta com W, porque wohin começa com W. Então aqui, só lembrando a estrutura das W-Fragen, temos primeiramente o pronome interrogativo wohin, depois o verbo conjugado fährst e só depois a pessoa, o sujeito. Então, wohin fährst du? E para responder a esta pergunta, precisamos de preposições. O que são preposições? São palavras que indicam a posição ou a direção. E hoje vamos aprender duas preposições. A primeira é nach. E nach usamos antes de uma Stadt, uma cidade, antes de um país, ein Land, ou antes da palavra Hause, casa. Então, a pergunta Wohin fährst du? Posso responder de seguinte maneira. Ich fahre nach München. Eu vou para Munique. Então, München aqui é uma cidade. Ou ainda, ich fahre nach Spanien. Eu vou para a Espanha. Spanien é um país. Ou ich fahre nach Hause. Eu vou para casa. E, atenção, nach Hause é uma expressão. Então, sempre quando a gente fala para casa, usamos nach Hause. Uma outra maneira de responder à pergunta Wohin fährst du? É com a preposição in. E in usamos quando vamos para um local fechado, como por exemplo a escola, ou para um local delimitado, como por exemplo o parque. Então, porque o parque ele não é fechado por cima, mas ele tem seus limites bem definidos. E in também sempre descreve o movimento para dentro. Então, quando eu tenho a pretensão de entrar nestes locais, eu uso in. Vamos ver alguns exemplos. Ich fahre in die Stadt. Eu vou à cidade. Stadt, então, é um local delimitado, que tem seus limites bem definidos, e eu quero entrar na cidade, portanto, eu uso a preposição in. Ou ainda, ich fahre ins Theater. Theater é um local fechado, eu pretendo entrar para dentro do teatro e, por isso, uso in. Aí, ins, o que é isso? Ins é a junção da preposição in com o artigo das. Então, em alemão, eu posso abreviar, juntar essas duas palavras e vira a palavrinha ins. E aí, percebam que depois de in, sempre vem o local com o artigo. Então, eu tenho in die Stadt e in das Theater. E agora me conta, wohin gehst du heute? Also ich fahre jetzt in die Stadt. E isso já foi a lição de hoje. Espero que o assunto tenha ficado mais claro e agora o próximo passo é a prática. Façam seus próprios exemplos, praticam com as questões no portal Sem Legenda e não deixem de fazer as tarefas de casa, os exercícios no livro, porque uma língua só se aprende na prática. Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Tschüss!